Vamos tentar acá. Ricardo, se as pessoas não entendem, você pode interromper e falar também, não? Sí, sí, solamente que cuando me pregunten algo o envíen la pregunta a Fedegan, ellas me comunican y yo intervengo, Antonio Carlos. Alô? Para em silêncio acá? Sim, sim. Deixa eu me achar só, não estou achando. Bueno, muy buenas tardes para todos. Agradecemos una vez más por estar todos conectados a nuestras capacitaciones virtuales. Como ya es conocido por todos, semana tras semana estamos trayendo los mejores invitados internacionales y nacionales para poder aumentar los conocimientos que ustedes nos piden frente a los temas de ganadería. Para todos, agradecemos. Bueno, antes de iniciar, vamos a dar unos saludos como es ya costumbre. Wilson Ferney, buenas tardes, del de Sena Mosquera presente. También nos saludan desde Córdoba. Agradecemos a todos por estar muy pendientes de nosotros, de nuestras capacitaciones. Desde Barranquilla, Luis Eduardo Pérez, buenas tardes para todos. Vamos a dar un pequeño espacio para que más personas tengan la oportunidad de conectarse.
rápidamente. Luis Eduardo, desde Bucaramanga. Ganadería Los Quindes, desde Perú. Siempre las personas de Perú muy conectadas con nosotros. Desde Ecuador, Panamá, República Dominicana. Hemos recibido también mensajes. Harold, desde Chile. Desde Santa Rosa de Osos. Muchas gracias por estar con nosotros en sintonía. Bueno, en el día de hoy tenemos un gran invitado, Antonio Carlos Ciamarelli. Él es un invitado de lujo que tenemos hoy desde Brasil. Él es zootecnista, cuenta con una amplia experiencia en marketing, genética, comercialización y administración de proyectos, especialmente de carne, y actualmente es el gerente nacional de importación de carne de Cemex en Brasil. Él será la persona que nos estará hoy brindando la capacitación estaremos hablando sobre el biotipo funcional para producción sostenible de carne en el trópico. Y agradecer, Antonio Carlos, por tu participación y estar hoy conectados con nosotros. De igual manera, está con nosotros acompañándonos Carlos Ignacio Herrera. Él es el gerente general de Cemex para Colombia, quien será la persona que estará apoyando en toda la capacitación, y al final de nuestra ronda de preguntas, entre los dos nos podrán resolver y aclarar las dudas que ustedes nos van dejando en los comentarios. Sin más preámbulos, les doy la bienvenida y muchas gracias, Antonio Carlos, por estar con nosotros hoy con Fedegan. Ok, Carolina. Buenas noches. Aquí en Brasil es noche, ¿no? Sí, 2 horas más, es Brasil. 2 horas más aqui em Brasil. Graças por me invitar-te para a apresentação. Agradeço ao Carlos também, de Cemex Colômbia. Né? Esta é uma apresentação que fiz em Colômbia em fevereiro, aí em algumas regiões, né? Para falar um pouco de produção de carne em lotrópico, né? Como que podemos fazer, quais são as características, quais são os cuidados que podemos ter com o rebanho e com a escolha dos reprodutores para que podemos melhorar a qualidade e a produção e o volume de carne. ¿Ok? ¿Estão me escutando bem, Carolina? Te escuchamos bien, pero Antonio, por favor, comparte la presentación, dale clic porque no nos está apareciendo. ¿No está aparecendo? No. Debes darle doble clic donde dice palestra. Um minuto. E agora? Ahora. Listo, ahí está perfecto. Ya puedes. ¿Está aparecendo? Sí, dale en la copita para ampliar. Um minuto. No está ampliando. Bueno, si quieres, yo creo que podemos dejarla así o en la parte derecha inferior. No está, o comando não está funcionando, Carolina. Bueno. ¿Dá para ver assim? Sí, 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 sí. Então vamos fazer assim, então, pode ser? Sí. Então, como estava falando, vamos situar o país Colômbia com a zona de Brasil. Aqui temos a região tropical do mundo, né? E a região de Brasil, que está Colômbia, Brasil, e Bolívia e Peru, é a região tropical. Em Brasil é onde está a maior parte, o maior número de ganado de carne que nós temos aqui. Então, são 5 estados principais que estão lá na mesma zona tropical. Então, muitas coisas são muito similares quando falamos em produção de carne na zona tropical de Brasil e de Colômbia. Ok? O primeiro ponto que temos que
que tomar muito cuidado e muita seleção é do rebanho das hembras, né? Base, né? Fazer uma seleção para adaptação às regiões mais pobres da pastura, de qualidade de pastura, né? Quando falamos de um ganado adaptado, é um ganado que sobrevive em lo ambiente, um ganado que produz, um ganado que reproduz, né, todo ano, um ganado resistente a doenças, a enfermos, um ganado de grande longevidade e de baixa mortalidade, né? Então, este é o primeiro ponto. Aqui pus uma foto de um ganado zebu, e na mesma condição, onde podemos ver uma hembra com uma grande reserva corporal, com carne e com graxa, e uma outra hembra com perfil de altura muito diferente. Esta fêmea, esta hembra, que está aqui na frente, é uma fêmea que está adaptada, porque ela mostra para nós a reserva corporal, é uma fêmea que deve estar a produzir e reproduzir muito bem. Tá? Este é o primeiro ponto, quando falamos de adaptação para começar a produção de carne. Então, a adaptação dos animais no ambiente é essencial para o êxito de qualquer propriedade, de qualquer ganaderia de produção de carne, seja em Brasil, seja em Colômbia. Antonio, perdón, te interrumpo un minuto. Es que nos están pidiendo que agrandemos la diapositiva. Intentemos dar F5. ¿Cómo es, Carolina? Por favor, es que nos están pidiendo agrandar las diapositivas. Entonces, intenta dando F5. F5. O aquí en la parte superior tienes también la presentación. En la parte superior izquierda. No. ¿Y pudiste con el F5? Carolina, vou tentar sair e entrar de novo. ¿Qué pensa? Bueno, vamos a ver. Intentemos en la minuto. parte... Un minuto. Pedimos a todos unas pequeñas disculpas. No sabemos qué está pasando aquí con el tema de las diapositivas, pero para que todos puedan tener acceso más claro, vamos a darle la oportunidad a Antonio para que se conecte nuevamente con la diapositiva. Mientras aprovechamos otros saluditos por acá. Ahí. ¿Y ahora, Carolina? A ver. Listo. Creo ¿Listo? que todos estamos viendo, sí. Então, aqui está melhor para ver. Então, como eu estava falando, vamos situar lá os países de Colômbia e Brasil, na zona tropical. A maior parte de ganado de carne de Brasil está em zona tropical, na mesma situação de Colômbia. Na pastura, e a maioria de ganado de carne é produzida em Brasil por pastura, que nem Colômbia. E quando falamos do primeiro ponto que temos que ver para a produção de carne, as fêmeas, o rebanho base, as hembras que vão produzir a carne para o frigorífico. Então, a primeiro ponto que vemos aqui em Brasil, que gosto de falar, é a parte de adaptação. Então, o que significa a palavra adaptação? É um ganado que está adaptado ao ambiente, é um ganado que sobrevive a este ambiente, é um ganado que produz, é um ganado que reproduz, que é resistente a enfermidades, a doenças, um ganado longevo e um ganado de baixa mortalidade. Este é um primeiro ponto. Esta foto que coloquei aqui é de um ganado zebu, em uma pastura de baixa qualidade,
onde podemos ver duas hembras de biotipos diferentes. Uma hembra aqui, que é uma hembra com tamanho moderado, com carne no corpo e com graxa. E uma outra fêmea com um perfil, né, um tipo diferente, onde podemos ver faltando, não está muito com carne, não tem reserva corporal. Esta fêmea não está adaptada ao ambiente. Esta fêmea, ela é mais eficiente para comer esta pastura e transformar em carne. Então, temos que fazer uma seleção de rebanho base em cima de adaptação, porque o ambiente, juntamente com genética, é que vai ser uma produção de carne eficiente num tempo mais curto. Né? Então, a adaptação é essencial para o êxito de qualquer ganaderia, né? Para termos sucesso na produção, rentabilidade, necessitamos de animais adaptados, né? E para que isto ocorra, né? Para que possamos identificar dentro da fazenda ou de um grupo de fazenda, requer padronizar ou estandizar os dados de coleta, parâmetros de coleta de dados, né? Animais não adaptados podem reduzir o consumo voluntário. Então, aqui na outra foto, de um ganado zebu, com falta de comida que não está adaptado ao ambiente. Então, quais são os caminhos, quais são os meios para o aumento da produção em regiões tropicais? A produção de carne e de carne de qualidade em menor tempo. Então, é a utilização de genótipos mais produtivos, né? Então, vamos falar um pouco para frente quais são essas características que teremos que ver no ganado. E a utilização de animais adaptados para empezar o melhoramento genético, juntamente com nutrição, com manejo e com animais adaptados, né? Então, vemos que na região tropical, tanto em Colômbia como em Brasil e outros países, o gado que mais se adaptou, né? Adaptabilidade funcional, foi o gado zebu, né? Um gado de pelo claro, de pelo curto e grosso e de pele pigmentada. Esta é a base da produção de carne de Brasil e de Colômbia, o ganado zebu, seja Nelore ou seja o ganado Brahma, né? Mas este ganado zebu, temos que mirar algumas características essenciais para a adaptação deste ganado em regiões tropicais. Então, aqui, como podemos combinar adaptação, melhoramento genético e produção de carne, né? Então, o primeiro ponto que temos que ver é um biotipo do ganado funcional, né? Aqui, nesta parte de cima da tela, é um Nelore e aqui é um Brahma, né? Então, o biotipo destes dois animais não são de animais adaptados. Estes animais faltam costilhas, faltam reserva de carne, são animais que saíram de uma condição artificial, né? Numa condição de exposição, animais que não foram criados em la pastura, e esses animais são animais de tamanhos muito grandes, muito tardios, que não têm precocidade e não têm graxa. Nós vamos ver que a graxa é muito importante para a adaptação desses animais ao ambiente tropical. E aqui, do lado deste outro lado, já vemos dois touros mais modernos que foram selecionados ao longo dos anos em las características funcionais, e podemos ver que o biotipo dos animais cambiaram para um biotipo mais baixo, mais largo, mais ancho, com boas pernas e pés,
e com mais cobertura de canal e com mais garra, né? Então, esses são os biotipos que hoje procuramos em Brasil, que são animais mais adaptados, são animais que entram em reprodução mais rapidamente, mais temprano, e que vão produzir animais adaptados com uma boa condição uma boa quantidade de canal, né? Então, o que podemos fazer? O biotipo funcional, aqui para nós que estamos trabalhando muito, estamos empezando a melhorar a carne, diminuindo a idade de abate, quer dizer que estamos matando os animais mais temprano, com mais peso e mais rendimento de canal. Então, estamos procurando animais de tamanho moderado, sem perder o peso de canal, né? Então, o desempenho, a ganância de peso está cambiando para o peso de carcaça mais rapidamente, né? Aprumos, pernas e patas são muito importantes, o umbigo corrigido é muito importante, e procuramos hembras que parem todo ano, que produzem um bezerro todo ano e produzam este bezerro acima do promédio de ganho de peso, né? Então, a seleção desses animais se empezam dentro da ganaderia, né? A ganaderia é necessário que a ganaderia possua os dados de rebanho, né? Nós necessitamos, as ganaderias que produzem carne, necessitam medir, né, os seus índices zootécnicos, intervalo entre partos, fertilidade, ganância de peso, né, para poder selecionar os melhores indivíduos, né? Aqui temos nas fazendas que produzem genética de pastura genética adaptada, as fazendas de gado puro que produzem esses animais, eles fazem uma seleção que chamamos de grupo contemporâneos no mesmo ambiente, né? O que significa grupo contemporâneo? Todos os machos e todas as fêmeas que nascem num ano são medidos no mesmo ambiente e caminham juntos até a idade de 450 dias, aonde são medidos peso de desdete, peso ao ano e peso aos 450 dias. Donde a própria fazenda se retira as melhores hembras de peso até sobre ano, das melhores fêmeas de canal para fazer a reposição de plantel, para empresar e melhorar o plantel de hembras, né? A circunferência escrotal, né, perímetro escrotal, também é medida no ano e sobre ano nos machos, para selecionar os machos mais pesados, mais precoces, e nós outros utilizamos em Brasil, nessas haciendas, a ultrassonografia, ecografia, né, Carlos? Ecografia de canal, para medir ouro de bife e gordura. Assim, podemos identificar os melhores indivíduos que irão ser os padres e as madres da próxima geração. É muito importante que as hembras, que as ganaderias façam as medições e selecionem as melhores hembras para repor as hembras de descarte, as fêmeas que não emprenharam, ok? Então, vamos entrar numa parte que vai auxiliar nessa seleção, quando conseguimos selecionar as melhores hembras do plantel, como que fazemos a reprodução? Através de solamente touros, que não temos medições totais de todas as características envolvidas em precocidade e produção de carne, ou podemos usar a inseminação artificial, que está crescendo muito em todos os países, em todo o mundo. Então, aqui é apenas um exemplo de uma propriedade. Se você tem 1000 hembras em uma ganaderia, quantos touros necessita para fazer reprodução? São muitos touros. E quando vai comprar touros, não se conhece, não se pode conhecer a produção de um touro
sem avaliação e sem medidos genéticos. Então, não teremos, para começo, a uniformidade de desdete, né? A uniformidade logo ao desdete, peso ao desdete, já é o começo, o empesamento da produção de carne, né? Desdete padronizado, pesado, já começa, já inicia, já auxilia na produção de carne, né? Esse desdete sem padrão, sem standard, não vai produzir no frigorífico carcaças padronizadas, carcaças iguais e pesadas, diminuindo a rentabilidade do dinheiro do produtor. Então, temos que fazer uma escolha genética, né, dessas hembras da ganaderia, e a escolha com plano genético dos touros que vão utilizar. Então, o uso da inseminação artificial por aumento da velocidade do progresso genético de produção de carne é essencial. Aqui em Brasil, ano após ano, temos um crescimento muito grande da utilização de sêmen e um crescimento da porcentagem de hembras inseminadas. Aqui podemos ver está muito pequena, mas em 2019, de 2017, 2018 para 2019, um crescimento muito grande, na porcentagem muito grande da utilização de sêmen de gado de carne de Brasil, ok? E com isto, a porcentagem de hembras que estão entrando para a inseminação artificial está aumentando. E isto que está fazendo? Está melhorando, né? Está melhorando o rebanho base das ganaderias, melhorando as fêmeas, né? Melhorando os pesos, melhorando o canal e diminuindo a idade de abate e produzindo mais carne em menor tempo, né? Então, temos que utilização de touros, né, identificados em ganaderias que fazem seleção de campo, para podermos utilizar sêmen de touros que foram selecionados em o mesmo ambiente que vamos utilizar esse sêmen ou touro. Touros com equilíbrio em todas as características de valor econômico. Quando selecionamos solamente para ganância, nós outros perdemos outras características importantes, como precocidade, como graxa e como habilidade maternal. Então, quais são as características que vão auxiliar a melhoria do rebanho e aumento da produção e de qualidade de carne? Então, uma característica muito importante que nós outros e os centros os centros científicos, de estatísticos, que estamos a preconizar e a selecionar, e é uma característica que foi provada como uma característica essencial e de alto valor econômico, chama-se stayability, né? Stayability significa estabilidade no rebanho, que é uma definição de uma vaca que até 76 meses de idade, uma hembra, produziu em la ganaderia 3 bezerros naturais, de cria naturais, desdetadas acima do promédio. Esta característica da stayability, onde vamos ver nas avaliações dos touros e nas avaliações das hembras, tem um alto impacto econômico, né? Esta característica, ela está relacionada com fertilidade, com leite, com adaptação, com ojo de bife, que é canal, e com gordura. Então, os ganadeiros que estão
participando desta apresentação, vai a saber que uma vaca que está em sua fazenda, que todo ano desdeta um bezerro pesado, uma vaca que não há problema de doenças, não tem enfermidade, uma vaca sempre com estado corporal muito bueno, uma vaca com reserva corporal, é uma vaca que possui stability. Esta vaca, ela tem que ser a base para a reposição, né? Então, todos os ganadeiros têm vacas com stability. Todos os ganadeiros conhecem o rebanho e sabem identificar as vacas que estão parindo todo ano, estão produzindo um bezerro a cada ano e um bezerro muito pesado. Estas vacas, elas têm, geneticamente falando, fertilidade para emprenhar mais temprano, depois da aparição, tem leite, ela está adaptada à condição da ganaderia, porque ela está produzindo, ela está sobrevivendo, e ela tem duas características importantes que muitas pessoas pensam que é somente em los machos, mas a reserva corporal de canal de carne e gordura tem um grande impacto na adaptação e também na produção de carne. Aqui vamos mostrar um exemplo, né? Quando falamos de ojo de bife, é a medição do lombo acá, esta medição. Aqui temos duas medições diferentes. Um ojo de bife maior, que estatisticamente vai produzir canais mais pesados. E aqui um ojo de bife mais pequeno, que vai produzir uma canal e uma carcaça, um canal mais leve e uma reserva corporal mais leve. Aqui fizemos um experimento numa fazenda no estado de Mato Grosso, que é um estado muito caliente e muito úmido aqui em Colômbia, onde selecionamos 1000 hembras, hembras jovens, para empezar a inseminação artificial. E antes de empezar a inseminação artificial, fizemos ecografia de canal em todas as hembras, em todo este grupo de hembras, da onde foram separados 4 grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. As hembras que apresentaram ojo de bife, que é esta medição, marmoreio e graja acima do promédio. O grupo 2 são as fêmeas que apresentaram graja acima do promédio. E o grupo 3, as hembras que se apresentaram apenas o ojo de bife. E o grupo 4 são as hembras que não apresentaram reserva de carne e nem graja. A diferença de taxa de prenhez chegou a 17%. No mesmo ambiente, no mesmo manejo, na mesma fazenda. Então, aqui se provou que a carne com graja, ou solamente graja, é muito importante para a taxa de prenhez e produção de bezerros. A graja acá mostrou para nós outros, que as fêmeas com graja são as fêmeas mais adaptadas em lo mesmo ambiente. Então, é muito importante selecionar as hembras que tenham carne e graja e utilizar touros que são positivos para as características de carne e graja para produzir hembras e para produzir os machos com produção de carne mais temprana, né? Quando vamos olhar para a produção de carne para os machos que vamos, após o desdete, fazer a recria a pasto ou vai para um confinamento, né? 4 características são muito importantes. Ganância de peso, o ojo de bife novamente, peso de canal e graja, né?
Eu coloquei marmoreio cá, porque marmoreio aqui em Brasil, algumas certificadoras de carne estão pagando um pouco de bônus para marmoreio. Mas as 4 características principais que temos que ver em los touros são ganância de peso, ouro de bife, peso de carcaça e graxa. Tá? Então, se utilizamos um touro com peso de desdete que vai transmitir geneticamente um peso de desdete maior, podemos imaginar uma fazenda esta é uma fazenda em Brasil, uma fazenda muito caliente, na temperatura de promédio 40 graus, com 80% de umidade, onde pusemos touros melhoradores e adaptados ao ambiente, onde conseguimos 12 quilos acima de promédio de um ano para outro. Isto transformando em dólares, são $22 a mais por cabeça. Então, faça uma conta com 1.000 bezerros ou com 500 bezerros desdetados, quanto dinheiro a mais podemos colocar nesse ganado adaptado e com touros melhoradores. Então, outro exemplo, aqueles bezerros desdetados, com 12 quilos a mais, quando matamos, quando enviamos para o frigorífico, tivemos um resultado de 35 quilos de peso de canal acima da última matança de ano anterior, entende? Isto, transformado em dólares, rendeu para o produtor $105 a mais por cabeça. Esses são preços de Brasil, convertidos para dólar, mas apenas para mostrar e exemplificar que a genética utilizada, muito bem utilizada, com um plano genético, com um planejamento feito junto com os ganadeiros, pode produzir muito bem rentabilidade. Então, o que está acontecendo agora em Brasil de anos para cá? Testamos vários cruzas com zebu, testamos várias raças, muitos anos testando várias raças, e de 5 ou 6 anos para cá, seguimos um perfil, achamos um perfil de cruzamento, um cruzamento que se estandarizou e padronizou em todo o Brasil, simplificamos os cruzamentos, diminuímos a utilização de muitas raças, Então, hoje temos que 95% de sêmen de carne no Brasil são constituídas apenas de 4 raças. Apenas de 4 raças. Isto mostra para nós que estamos seguindo um caminho aqui está Nelore, de melhorar a ganaderia, de melhorar as hembras base e uma raça taurina, que é Angus negro, para cruzar com o zebu. Então, temos aqui um número de doses de cada raça, das 4 principais raças. Então, testamos várias raças continentais, testamos vários cruzamentos, algumas raças com maior rendimento de canal, algumas raças com menor adaptação, algumas raças sem graxa, algumas raças com muito leite, e fomos vendo que no ambiente tropical, fomos selecionando os cruzamentos ideais. E dentro de cada raça, a preocupação é escolher touros que tenham equilíbrio para transmitir precocidade, para transmitir habilidade maternal e para transmitir as características de ganância, de ouro de bife e de graxa. Isso é muito importante, touros equilibrados. Quando selecionamos apenas para uma característica, se perde outra. E não podemos ter isso em produção de áreas tropicais. Então, aqui são as 4 principais raças que temos cruzadas. Aqui é um exemplo da cruza Angus com zebu, com Nelore, onde temos 50% de sangue de zebu,
e 50% de sangue taurino. Este animal, que é 50% taurino e zebuíno, é um animal muito adaptado às condições de nós outros, as condições de Colômbia, as condições de Brasil. Um animal que desenvolve muito fácil, um animal de pelo muito curto e que tem as características de adaptação de zebu e as características de precocidade, de qualidade de canal e de graja dos taurinos, né? Também começamos a empezar algumas fazendas que têm um pouco mais de intensificação, um pouco mais de suplementação. A utilização dessa F1, que veio aqui deste grupo, esta fêmea, esta hembra F1, estamos a aproveitar, eu falo aproveitar, a precocidade, e começamos a empezar essa fêmea, a inseminação com 15 meses, com 14 meses de idade, e fazendo um cruzamento com uma raça sintética, que podemos ser ou Brangus ou Braford. Aqui é uma cria de Brangus. Então, a F1, criada com Brangus, tem este grau de sangue. Como se aumenta o grau de sangue de taurino, diminui a adaptação ao ambiente tropical. Então, esta cria aqui, seja hembra, seja macho, é toda terminal, vai toda para a produção de carne, e uma carne de altíssima qualidade. Algumas ganaderias utilizam a F1 com Braford, né? Produzimos o mesmo grau de sangue de taurino e também nós outros lá matamos todas, né? Então, simplificamos o cruzamento. O rebanho base zebu, uma cruza principal com Angus e algumas ganaderias que se querem aproveitar a precocidade da hembra, podemos fazer com Braford ou Brangus ou duas raças sintéticas. Então, aqui temos um resumo de composição, fatores que afetam a qualidade de carne. Então, como estamos falando de aumentar ganância, de pôr canal, a idade é um fator que afeta a qualidade de carne. Animais mais tempranos têm uma carne mais macia, é mais desejável para o mercado consumidor. Sexo dos animais também influenciam na produção de carne. As hembras colocam, né, acumulam mais gordura, mais graxa, e machos inteiros, sem castrados, têm menos gordura, né? Então, as certificadoras de carne em Brasil estão usando muitas hembras do que machos, né? Fatores nutricionais, né? A nutrição é muito importante para auxiliar a produção de carne, para auxiliar esta genética, esse ganado, né? Quando falo em nutrição, não é comida, não é ração, é uma boa pastura, é uma suplementação nas épocas mais secas do ano, né? E o manejo é muito importante. A equipe, as pessoas das ganaderias são muito importantes, sempre com treinamento em cima de manejo, porque interfere diretamente no estresse e na qualidade de carne, né? Então, o que estamos falando? De começar na origem, né? A produção de carne de qualidade começa com um plano genético e estratégico feito com a ganaderia, com cada sistema de produção, com cada região, com a genética certificada, com a genética selecionada, voltada para o mercado de produção de carne, para que nós outros conseguimos produzir umas hembras muito padronizadas, muito iguais, para que essas hembras produzam bezerros com o mesmo tamanho, muito pesados, anchos, largos, com pelo curto e muito adaptados ao ambiente. E que estes bezerros, pós-desdete, possam ir para uma pastura com esta uniformidade ou para um confinamento
e que produzam carne eficiente e padronizada. E para que possamos entregar no frigorífico, né? Entregar o ganado em frigorífico com este padrão de canal, né? Este padrão de canal se pesa na seleção das hembras, na seleção correta dos touros, no manejo correto de todo o ganado, até entregar canais mais tempranos, com mais garra e mais pesados, né? E com isso, o consumidor, né? O consumidor colombiano, brasileiro, volta a comer na carne macia, na carne saborosa, e vai volver a comprar, e todo o ciclo se retorna, né? Então, aqui nós perguntamos, qual é a carne que você, esse ganadeiro, quer produzir? Então, aqui no Brasil, nós estamos tentando passar na carne comum, com animais abatidos com mais de 30 meses de idade. Esta é uma carne muito dura, né? Então, estamos com melhoramento genético, com os centros de investigações, produzindo animais e medindo os animais na fazenda, para que possamos cambiar esta quantidade para este grupo aqui acima, né? Conseguimos, alguns anos atrás, a diminuir a idade de abate, compondo ganância, mas não conseguimos colocar a garra, né? Colocamos ganância de peso, mas o ganado ainda ficou sem garra. A carne ainda fica dura, Estamos procurando este grupo 3, aumentar a quantidade de grupo 3. Animais com máximo de 30 meses de idade, máximo, com garra, e esta carne já é macia. Já temos muita produção de animais de 18 meses de idade, com garra, carne macia, e que chamamos de carne gourmet, é carne com garra e marmoreio. Então, que tipo de carne você produz? Você produz esta carne, né? Você está demorando muito tempo para abater o animal. Então, com a genética, o manejo, a adaptação, a identificação das hembras mais adaptadas e mais férteis, com a introdução de uma genética precoce, com canal, com garra e com habilidade maternal, estamos conseguindo cambiar esta produção de carne para cá, em la mesma área. Então, qual é a carne que você quer produzir, né? Que você quer produzir? Qual é o conceito? Sempre medir, sempre observar, sempre comparar e sempre buscar equilíbrio nas hembras e nos machos, né? Sempre com reprodutores balanceados, equilibrados, né? Porque 40% são do resultado final é genético e 60% é ambiente. Por isso que falamos de genética e falamos de adaptação, né? Conseguindo fazer este conceito, com certeza teremos muito lucro na produção de carne, né? É um assunto muito grande, fiz um pequeno resumo, né? Para podermos depois falar um pouco sobre isso, né? Então, voltamos aqui na tela e podemos falar e responder as perguntas, Carlos. Tá. Hola, Antonio. Hola, ¿está escuchando? Sí, señor. Listo. Muchas gracias por tu presentación. Vamos, no sé cómo nos organizamos con Carlos. Sí, Catalina, no, que pregunten tranquilamente. Tú, si quieres, le haces la pregunta a Antonio Carlos. Si él no entiende algo, yo intervengo. Perfecto. Bueno, Antonio Carlos, como te decía, muchas gracias por tu participación, por aceptar la invitación, por una charla tan interesante. Tenemos dos preguntas que nos hace Javier
Ignacio, con esa propuesta, ¿a qué edad y con qué peso propones servir las novillas, los vientres de las novillas? Carlos, está muy bajo o volumen. ¿Puede repetir para mí, Carlos? Bueno, voy a repetir la pregunta, Carlos, o la hago yo. No, dale, dale, Catalina. Nos preguntan, con esa propuesta que nos hace, ¿a qué edad es conveniente y con qué peso poner a servir los vientres de las novillas? Novilhas para empezar la inseminación? Sí. Sim, sim. Edad y peso. Edad y peso. Então, peso, novilhas zebu de pasto, 330 quilos, 350 quilos. A idade, estamos tratando de pôr peso e diminuir a idade. Né? Alguns anos atrás, atingimos este peso com 2 anos, com 2 anos e meio. Mas o que passa é que esta novilha tinha peso, mas não tinha precocidade sexual. Então, temos que juntar peso e com início de ciclo de reprodução. Por isso que é interessante selecionar os touros com precocidade sexual para que esta novilha com peso de 350 quilos já tenha um pouco de graxa. Graxa está ligado à reprodução, não apenas a peso de canal, né? Graxa está ligada a estrógeno e a início de selo que fala, Carlos? Sil? Sim. Selo, né? Então, estamos tratando de por peso, estamos conseguindo hoje inseminar em la pastura, natural, de 18 meses, 18 a 20 meses, 17 meses, estamos tratando a mudar isto, né? Estamos ganhando um bezerro por ano, né? Porque temos um ano para frente, com o mesmo peso, mas uma hembra que não entrava em selo, não tinha selo, porque não tinha precocidade, né? Por isso que é muito importante selecionar os touros com precocidade e com graxa. Graxa é muito importante, as hembras adaptadas, que têm peso de 350 quilos, 330, mas já tem a reserva corporal, estas fêmeas estão mostrando o selo e iniciando a reprodução. Antonio Carlos, la siguiente pregunta nos la hace también Javier Ignacio Piedrahita. Él le pregunta si en Brasil se manejan los machos castrados, capados o enteros, y que cuál es la edad de sacrificio, la edad de abate. Aqui em Brasil não se castra mais, Carlos. Tanto para confinamento como para ganância de pastura, você faz macho inteiro, né? Por um lado, você ganha ganância de peso é maior, o rendimento de carne é maior, mas se perde na qualidade de carne, né? É mais difícil colocar graça, é mais difícil colocar acabamento, né? O manejo é mais difícil, é mais estressante. Quando se castra o animal, se perde rendimento, se perde ganância, mas ganha em qualidade de carne. Algumas ganaderias que estão fazendo carne de qualidade e que estão ganhando plata, bônus em frigorífico para uma carne de qualidade, com peso de canal, com idade temprana, com graça ou marmoreio, estão castrando os machos, né? E esta também é uma pergunta muito importante. Quando castrar esses machos? Que idade castrar, né? Depois do desdete. Ok? Para não ter estresse depois do desdete, para não ter problema de recuperação. Mas são poucas haciendas, Carlos, né? Aqui em Brasil, solamente machos inteiros. ¿Y edad de sacrificio, edad de abate, más o menos? Em confinamento, 20 a 22 meses. Perfecto. A pasto, 30 meses, 28 meses em la pastura. Perfecto. Antonio Carlos, Eduardo Camacho nos dice que si puede repetir
lo de la grasa, la parte de la grasa que tiene que ver con la fertilidad. Los índices que habló de grasa que tienen que ver con fertilidad. ¿Cuáles son y cómo los pueden revisar? ¿Cómo los pueden consultar? En la presentación, No, hable de ellos y dónde se pueden ver en las pruebas. sim, em relação com reprodução, né, Carlos? Aquele exemplo que dei na fazenda que fizemos há 3 anos atrás, penso, quando começou-se a empezar mais a utilização da ecografia de canal, porque nós outros fazíamos ecografia de canal apenas nos reprodutores e apenas em confinamento. E fizemos esse experimento para identificar se a graça era importante na parte de reprodução, né? Então, quando fomos numa fazenda, no mesmo ambiente, né, e passamos ecografia de canal, e identificamos as fêmeas com graça, essas fêmeas primeiro estavam adaptadas, né? Fêmeas que colocaram a graça são adaptadas e mais precoces, né? E segundo, quando fizemos IATF, os protocolos, foram as fêmeas que mais emprenharam, quase 17%. A graxa está ligada com o estrógeno do ciclo reprodutivo, né? Então, muitas fazendas, não só de ganado puro, mas ganado comercial, estão usando a ecografia de canal para aquele primeiro grupo com ovo de bife, com carne, com graxa, seja o grupo de base de reposição. E aqueles outros grupos se cruzam com Angus, né, para produzir carne, não é reposição, e no último grupo agora se descarta, né? Você vai para o confinamento e não se pode usar a reprodução, porque não tem carne e não tem graxa. Então, é uma ferramenta muito boa para aumentar a taxa de prenhez, a ecografia, e também para fazer a seleção dos animais, não somente visual, mas uma seleção de reposição de animais efetivamente adaptados e com canal que vão ajudar no cruzamento para produzir carne. Perfecto. Ok. Sí, Antonio Carlos, preguntan si en Brasil se encuentran razas, estas son razas de Colombia y de Venezuela, que son razas como el Romostemano, el Velázquez, ese estilo de razas. ¿Se ven en Brasil o no hay nada de esas razas en Brasil? ¿Qué otros cruzamientos, además de las ya mencionadas en la charla, se están dando en Brasil? Algumas regiões especiais, algumas ganaderias usando F1, que são muito intensificadas, que não tem lá recria, que fazem o desdete direto para o confinamento, se usa um pouco de charolês ou um pouco de brahma, porque são animais mais exigentes e necessitam de mais comida, de mais nutrição, Carlos. Eu mostrei as raças Angus, Brangus e Braford, porque na região tropical do Brasil, no centro, chamamos de centro-norte ou centro-oeste, são as raças mais utilizadas. Em sul do Brasil, né, do estado de São Paulo para baixo, utilizamos um pouco de cimental, um pouco de charolês, um pouco de limousin, mas o que passa? Não se apresentou tamanha adaptação nos cruzamentos, né? Quando usamos raças continentais aqui em Brasil, para produzir essa carne a passo, se demorou muito, né? Algumas raças com muito rendimento de canal, como Limousin, por exemplo, mas que não tinha graça. Então, as hembras não se adaptaram na questão reprodutiva, né? E quando começamos testamos vários cruzamentos, Carlos. Nós outros estamos há 20 anos. Já usei cimental, já usamos charolês, já usamos Santa Gertrudes, utilizamos pouco ainda. Mas esses foram se acabando naturalmente pelos resultados que nós outros fomos observando acá. Então, naturalmente, pelos resultados, se foi escolhendo, não por modismo, né? Moda que fala,
né? Ou não mas principalmente por resultados, por dinheiro, né? Estamos falando tudo isso para todos nós produzirmos mais carne e pôr mais plata no bolso, né? Esta é a nossa finalidade, né? E quando vemos isso de 5 ou 6 anos para cá, todo ano temos uma associação brasileira de inseminação artificial e todas as empresas mandam os dados todo ano, vemos um crescimento dessas 4 raças que mostrei, de Nelore, de Angus e de 2 raças sintéticas, e diminuição de outras raças. Se utilizam, mas muito pouco quando comparados às 4 raças. Por causa de resultado, tanto de fêmeas, quanto de reprodução, adaptação e produção de carne de qualidade. Antonio Carlos, ¿ganarían los Quindes? Nos pregunta, ¿qué opinión tiene usted sobre el cruce de Brahman por Cenepol para el trópico? Brahman por Cenepol. Todas as raças são boas, Carlos, né? O que temos que escolher dentro de cada raça são os indivíduos adaptados. Nós outros também temos Brahma em Brasil. Nós outros temos Cenepol em Brasil. O que passa? Todas as raças têm animais buenos e animais malos, né? Quando mostrei lá o biotipo, lá no início da palestra, um biotipo de Brahma descarnado, né? Com pernas, e o biotipo de Brahma moderno, você vai utilizar Brahma, tem que usar o mesmo tipo de seleção. Animais adaptados, animais com precocidade e com graxa. As características que falei aqui servem para todas as raças, né? O que temos aqui em Cenepol, aqui em Brasil, né? Utilizamos um pouco de Cenepol no Brasil. É um animal adaptado, né? Quando cruzamos na raça Zebu, que pode ser Brahma ou Nelore, temos um excelente bezerro, muito adaptado, mas que depois do desdete não se mostrou com a ganância, com peso de canal, quando comparado no cruzamento de outras raças, né? O que se passou é que se perdeu um pouco de canal em frigorífico e se perdeu um pouco de terminação, de graxa. Os ganadeiros Cenepol estão a trabalhar para isso, estão nos centros de investigações, com inseminação artificial e com ecografia de carcaça, para selecionar dentro da raça Cenepol os melhores reprodutores. Nós outros estamos fazendo isso. Não é um trabalho de um ano. Isso demora para selecionar, né? Usa um pouco de Cenepol na F1 também, né? Alguns ganadeiros usam na cria F1, mas o que passa lá no frigorífico ainda existe uma diferença de canal e uma diferença de graxa. Perfecto. Antonio Carlos, creo que no tenemos más preguntas por ahora. A todos los que nos estuvieron viendo y oyendo y viendo la presentación, los invitamos a que cualquier consulta, cualquier discusión o algún tema que quieran consultar adicional, nos escriban a través de nuestras redes sociales de Cemex Colombia, tanto en Facebook como en Instagram, o también a la dirección de email. La mía es ciherrera@cemexcolombia.co. Antonio Carlos, la suya es Antonio.carlos, mas pode mandar para vocês, você manda para mim. Antonio.carlos@cemex.com.br. Perfecto, Antonio Carlos. Le agradezco mucho la participación. Sin lugar a duda, cada vez los proyectos de carne vienen creciendo y tecnificándose más, y es muy importante este estilo de charlas y de conferencias para que los ganaderos tomen un norte más claro y podamos enfocarnos a ser más productivos y mucho más rentables. Sim, e podemos também, Carlos, eu preparei uma charla em geral, né? Falando um pouco de tudo. Se necessidade, depois podemos fazer uma específica para qualidade de carne, uma específica para a escolha de reprodutores,
mais específica para o confinamento, o que quiser, estamos lá à disposição. Muchas gracias, Antonio Carlos, y seguramente vamos a hablar nuevamente con las personas de FEDEGAN y retomamos una charla sobre cualquiera de estos temas que sea de interés para los participantes. Ok. Catalina. Claro que sí. Muchas gracias, Antonio Carlos, por tu disponibilidad, por tu disposición para esta charla. Lo mismo a Carlos Ignacio como representantes de CEMEX, de una empresa que es tan importante para el país y para Brasil. Quiero dar varios anuncios. Nos comentan que las charlas las estamos subiendo al canal de YouTube, va a quedar colgadas de FEDEGAN para que las personas que de pronto no pudieron estar presentes o quieran revisar nuevamente, esta va a quedar disponible para que ustedes la puedan consultar. Asimismo, nos preguntan las redes sociales de CEMEX, Carlos, pueden también consultarlo en las redes sociales de CEMEX Colombia, en Facebook y en Instagram. CEMEX Colombia. También nos estaban dando los agradecimientos. El doctor, muchas gracias por participar. Y nos preguntaban si es posible, cuando todo vuelva a la normalidad, en algún momento viajar a Brasil y poder visitarlo. ¿Qué dicen ustedes? Estamos à disposição para o que quiera, para todos. Catalina, precisamente teníamos este año, para agosto, habíamos diseñado un beef tour, un tour para visitar ganaderías de carne, ver los distintos tipos de explotación, pero evidentemente la pandemia nos cambió el panorama y bueno, esperemos que tal vez para el próximo año, Antonio Carlos, ¿no? Perfeito. De igual Vamos a manera, planejar e estamos ansiosos para receber todos acá também. De igual manera, en las redes sociales de FEDEGAN vamos a estar subiendo unos videos que teníamos preparados para la gira técnica, para que igual la gente tenga acceso a estas fincas y todos estos tours en torno a la carne y leche que íbamos a realizar, para que también estén muy pendientes en las redes de FEDEGAN. Muchas gracias. No olviden, mañana tenemos a las 6 de la tarde desde las redes de TVGAN nuestra capacitación de todos los miércoles y el jueves de 3 a 6 por el canal TV Agro, el pre-conversatorio del remate que tendremos el 2 de julio. Muchas gracias a todos ustedes. Mil gracias, Antonio. Siempre es tu casa. Bienvenidos, CEMEX. Bienvenidos siempre. Muchas gracias. Gracias a todos. Carlos, gracias. Até logo. Cara, eu pus no último aqui. Então, a gente estava fazendo a reunião lá.